Rock. Ai, não, beleza, vou deixar assim mesmo. Galera, beleza? Aqui, ó, vídeo rápido pra vocês que é sobre viver loucuras pra Jesus, tá? Um dos meus testemunhos, uma das coisas mais loucas que eu já fiz por Jesus foi ter entregue minha vida pra ele. Mas fora isso, é que eu quero contar pra vocês, porque eu ainda sou, né? Mas eu já fui muito extravagante por Jesus. E é muito bom viver assim, mas eu quero contar pra vocês a história de um dia que eu vi um homem que tava de bengala andar. Teve uma vez que eu tava andando na Paulista, tá? Salve pros paulistas aí. E aí eu vi um cara de bengala. Eu tava muito triste esse dia, muito desanimado. Era um dia nublado, cinza, frio, e eu tava indo embora da Paulista bem cedinho, então eu tava bem desanimado por algumas coisas. E eu vi esse homem, e aí ele me pediu dinheiro. E aí ele me pediu dinheiro, e eu entreguei pra ele dinheiro. Foi bem, isso abençoou a vida dele. Mas, o que eu quero falar é que no fim, esse homem, ele... Eu perguntei, você segue Jesus? Você acredita em Jesus? Ele falou, sim, eu sou católico, né? E eu perguntei, ah, legal, e como você pratica a sua fé? E ele me explicou algumas coisas. E no que ele me explicou algumas coisas, que ele fazia algumas práticas que não eram bíblicas. E aqui eu não estou falando sobre pessoas católicas que fazem práticas que não são bíblicas, tá? Não. Mas ele realmente fazia algumas práticas que não eram bíblicas, e eram realmente torpes. E por causa da ignorância dele. Então eu simplesmente eu falei, ó, a Bíblia diz isso e dessa maneira. Ele disse, ah, legal. Aí eu falei, e você tem essa bengala aí, cara? E aí ele falou assim, sim, eu tenho essa bengala. E óbvio, né? Mas eu perguntei assim, por quê? E aí ele falou assim, cara, porque eu não consigo andar, porque meu nervo ciático é dolorido e eu estou fazendo algumas pesquisas e consultas e realmente o negócio tá feio, inclusive eu estou com início de câncer, ele tinha me dito. E, bom, na minha simplicidade, e já que eu já estava lá, já tinha gasto uns 15, 20 minutos lá falando com ele, eu peguei e falei para ele, falei, pô, então deixa eu orar por esse nervo ciático aí. E aí é onde entra a parte mais assustadora de todas. Essa foi a oração mais simples que eu fiz, a mais rápida que eu fiz na minha vida. Mas a menos, a oração menos uau, que eu falei um monte de palavras, que eu tava com aquela convicção. Foi uma oração muito simples, mas com fé, porque a fé não é sobre sentimento, não é? E naquele momento eu me ajoelhei, me ajoelhei assim, eu abaixei, né? Então eu fiquei tipo, sabe quando a pessoa vai pedir em casamento? Mais ou menos isso. E eu encostei na perna dele, e eu falei, em nome de Jesus, seja curado, toda dor vai embora. Encostei no pé dele e falei, em nome de Jesus, seja curado, amém. Palavras simples, rápidas e objetivas. E no momento em que eu levantei, naquela situação tava muito triste. Eu tava desanimado, sabe? Quando você tá desgosto da vida, tá com desgosto. Coisa normal, assim, coisas de que você realmente vai ver uma vez que você vai pensar, pô, só mais um dia. E eu olhei pra frente e ele tava aqui do meu lado, tá? Então quero que você imagine a cena. E eu olhei e falei, tá, agora vai lá, anda. Agora você foi curado, vai lá e anda. Só que no momento que eu falei isso, ele ficou quieto. E aí eu pensei, eu tô sendo desrespeitoso com ele, porque é como se eu estivesse falando, tá, agora você vai andar, tipo assim. Eu me senti desrespeitoso, sabe? Como se eu não estivesse ligando pro problema dele. E aí ele ficou quieto, meio que pensando assim, né? Tipo, esse menino tá louco. E aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, meu irmão, se você quiser que eu te ajudo, larga a bengala e você vem segurando em mim. Caso você sinta firmeza, você me solta. Caso não, caso você não sinta firmeza, você pega a bengala de volta. E ele topou. E aí ele falou, tá bom. E aí ele tirou a bengala e segurou no meu braço e eu falei assim, vai. Aí ele deu um passo. Aí ele, opa. Aí eu falei, você consegue sozinho? Aí ele, tipo, meio, sabe, quando a pessoa passa por uma coisa dessa, ela não entende o que tá acontecendo. E ela fez assim, ele pisou assim, olhou pra mim, e aí ele olhou assim, pro lado, e, tipo, peraí, Gabriel, tem alguma coisa errada. Ele tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E eu, tipo, peraí, será que ele realmente foi curado? Nesse momento eu pensei, será que ele realmente foi curado? Ou será que é só um alívio? E quando eu vi que ele começou a andar, aquela tristeza que eu tava tendo, ela começou a se tornar uma alegria e uma convicção. Então, mas não era uma alegria tipo assim,
Era uma coisa tipo assim, sabe quando você tá assim e você vai. Sabe? E aí ele começou a andar, velho, ele começou a dar uns passos. E aí eu falei agora, você consegue sozinho? Ele começou a andar, sem a bengala. Sem a bengala, ele começou a andar. E ele pegou a bengala aqui, ó, e pô, sem a bengala, começou a andar. Mano, eu olhei pro cara e aí tinha um monte de gente passando. Uma paulista, igual um filme. Eu olhei e falei assim, ó, a gente vai até Centauro. Aí eu tava na Brigadeiro. Quem conhece a Paulista sabe que a Centauro é perto da Trianon. Falei, ó, a gente vai até Centauro e o senhor vai andar até lá sem bengala. E ele ficou desacreditado. Ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu também não estava acreditando, mas só porque ele estava andando eu estava acreditando. Então, tipo assim, dentro de mim eu estava acreditando. E eu vi ele andando e, cara, ele andou. E ele foi curado naquele momento. E depois ele começou a rir e começou a ficar muito alegre e começou a me agradecer, falando que eu era um anjo. Eu falei que eu não era um anjo, eu falei que era Jesus que tinha curado ele. E aí ele ficou muito feliz. E no final, o que eu falei para ele referente ao que estava acontecendo, que eu instruí ele de acordo com a palavra, né? Como eu disse no começo do vídeo, que ele tinha me dito coisas que não estavam alinhadas com a palavra de Deus e eu tinha dito coisas que para ajudar ele. E ele confirmou, ele falou, poxa vida, é verdade, o que você falou é verdade. E ele começou a andar, 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 e esse cara tá curado. Até hoje. A gente passou pela Centauro, e aí ele falou assim, mas... Ele foi curado, só que ele ainda tava inseguro. E eu falei, e tinha mais cara, eu falei, sobe esses caras aqui. Aí ele, não, mas eu falei, não, sobe esses caras aqui, você foi curado, cara. Sobe esses caras aqui, você vai ver, você foi curado. Pode subir, você não vai sentir nada. E ele começou a subir a escada. E ele subiu a escada, ele subiu a escada. E eu tava olhando aquilo, tipo, meu Deus, só que no momento em que ele foi curado, já tinha uma convicção no meu coração que ele já tinha sido curado. Sobre tudo, então ele podia subir escada e fazer o que ele quisesse, mas quando você vê é totalmente diferente. E ele subiu escada, desceu escada, e ele pegava a bengala e colocava no chão, eu falava, você não precisa mais dessa bengala, para, tira essa bengala. Ele, não, mas eu preciso de segurança. Eu falei, não, tudo bem, então vá até onde você se sente seguro, mas o senhor já viu, tira essa bengala. E ele tirava a bengala e andava, e depois colocava a bengala, e tirava e andava, e colocava a bengala. Eu sei que eu fiquei uns 40 minutos com esse cara, até que eu tinha que ir embora, porque eu tava indo embora, até que Jesus colocou esse cara para que fosse curado. E ele, mano, a gente tomou um café e a gente bateu um papo e ele só tava com um sorriso gigante no rosto dele, falando muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E, e uau, e esse cara foi curado. Ah, até que alguns dias depois, ele conseguiu, eu passei meu número pra ele e ele me chamou no WhatsApp e ele confirmou. Ele depois confirmou, porque existem alguns, eu já vi, eu já testemunhei alguns tipos de cura que a pessoa ela tem um alívio no momento, mas depois ela infelizmente não. Eu não sei por quê, mas a pessoa ela acaba que volta com aquela debilidade, né? Enfim, ela fica mal, enfim. Mas ele me mandou mensagem e falou, Gabriel, eu tô conseguindo andar sem bengala, Gabriel. O meu nervo ciático não dói mais e eu tô conseguindo andar normalmente. É, então esse homem foi curado, ele foi curado. E eu quero dizer isso pra vocês, que Jesus cura, literalmente, tá? Não é brincadeira, o evangelho não é brincadeira. Eu tô falando isso porque se você nunca viu isso, você um dia vai ver. E da mesma maneira em que Deus me deu o favor de ver isso, eu derramo sobre sua vida agora esse favor, e você vai ver esse favor, você vai ter esse favor. Porque Jesus, ele não usa por dias, por situação, por sexo, por aparência, por idade, por ânimo, por desânimo, mas ele usa quando ele quer. E se você se faz disponível, então você também terá um dia, você também usufruirá isso um dia, porque Deus recompensa os que estão disponíveis, aqueles que buscam ele. Assim como, se não me engano, foi o profeta Isaías, ele disse, eis-me aqui. Pois é, o Senhor lhe pergunta, você está disponível nos seus dias tristes, nos seus dias chuvosos, nos seus dias cinzentos? Ore e veja um milagre acontecer. E é isso. Esse homem foi curado, irmãos. E para a glória do Senhor Jesus, hoje ele está bem. Ele já tem aí seus 60 e poucos anos, ele estava passando por um tratamento, mas o Senhor curou ele e ele estava passando por um tratamento periódico. Então, com certeza, quando ele né, já aconteceu isso. Então, quando ele vê o médico, provavelmente quando ele viu o médico, ele com certeza testemunhou para a glória do Senhor Jesus. Essa é a minha história, esse é meu testemunho. Jesus realmente cura. E só uma coisa que eu lembrei, uma das vertentes que eu tinha antes de eu vir para o Evangelho é que eu duvidava do poder de Jesus. Quer dizer, não é que eu afrontava, mas eu só não cabia na minha mente algo assim. Até que realmente Jesus mostrou. E Jesus também vai te mostrar. Que Deus te abençoe e eu espero que esse testemunho tenha te encorajado.
Eu espero que esse testemunho não só tenha te encorajado, mas tenha criado um fogo no seu coração, para que você se ajoelhe, ore e peça para o Senhor, para que Ele derrame sobre a sua vida maravilhas, dons, e para que Ele te dê a graça e a possibilidade de você ver um grande milagre acontecendo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo testemunho. Até mais. Tchau, tchau.